Se não há um Criador, se não há uma ordem moral regida por uma entidade maior, aqui o homem responde, não responde a nada, somente a si mesmo. E você percebe que todos os regimes comunistas da história colocavam não o seu líder supremo em alguma figura que estava abaixo do divino. Pelo contrário, ele passava a ocupar o papel do divino. Porque se não há uma ordem moral instituída acima do homem, então o homem que está no cargo governamental mais alto assume a posição de autoridade máxima. Agora vem um fato curioso, Marcos. Por que a proibição do ser humano, dessa pessoa, não posso nem colocar a palavra cidadão aqui, de ter uma fé? Por que o partido, nessa questão de ditadura, não permite a liberdade religiosa, a liberdade de crença, a liberdade de ter uma fé em um Criador? Qual que é o embasamento dessa proibição? Ora, para entender o assunto, a gente tem que se debruçar sobre um pouco da história do Partido Comunista, não é? Mas mesmo quando a gente volta à publicação original do Manifesto do Partido Comunista em 1848, que é a publicação seminal sobre a qual se ergue o movimento comunista internacional, nós estamos falando de um movimento que busca essencialmente transformar esse mundo e a percepção do ser humano sobre o mundo em que vive em um mundo essencialmente material. Essencialmente material, não no sentido de que... Eu acho que o sentido mais preciso talvez seja num mundo onde tudo que existe é só um pedaço de pedra flutuando no universo e a evolução do ser humano é um acaso evolucionista. Não vou nem entrar nesse assunto a fundo porque não é o tópico aqui. Mas a perspectiva comunista da história é uma onde não há o divino. Onde a história é um progresso inexorável, um progresso que progride de forma inevitável a um fim onde não há classes sociais e onde todos dão de acordo com o que podem, recebem de acordo com o que precisam, e existe todo um discurso de propaganda que se forma em torno disso. Mas a essência da questão é formar uma sociedade onde não há ordem moral que descenda do divino, onde não há uma bússola moral inata do ser humano, onde não há a percepção de respeito a céu e terra, como é colocado nos termos orientais, já que eu estudo um pouco do assunto de China, mas uma ordem onde o homem e a lei do homem predominam. Uma ordem que, no discurso propagandístico, parece muito bonita, mas que fomenta inevitavelmente o autoritarianismo. Eu explico o que eu quero dizer com isso. Se não há um Criador, se não há uma ordem moral regida por uma entidade maior, aqui o homem responde, não responde a nada, somente a si mesmo. E você percebe que todos os regimes comunistas da história colocavam não o seu líder supremo em alguma figura que estava abaixo do divino. Pelo contrário, ele passava a ocupar o papel do divino. Porque se não há uma ordem moral instituída acima do homem, então o homem que está no cargo governamental mais alto assume a posição de autoridade máxima. Isso é um negócio que é epidêmico, uma questão que contaminou de forma fenomenal não só as sociedades do Oriente, mas também do Ocidente. Conforme se enfraquece a fé de que exista algo maior, conforme se enfraquece a fé de que algo maior que o homem possa existir, o que toma o lugar da autoridade máxima é a lei governamental. É o próprio homem. Eu vou dar exemplos práticos disso. Na China, tradicionalmente, as pessoas podiam até argumentar que em certas dinastias, como foi o caso da dinastia Qin Shi Huang, que era autoritário, algumas outras dinastias que tinham imperadores mais autoritários na história da China, a autoridade do imperador estava sempre abaixo do céu. As pessoas tendem a pensar que a China era um país autoritário. Estou pegando só o exemplo chinês para ilustrar, a gente pode também falar do exemplo russo, que era um país autoritário porque, veja bem, o imperador era chamado de filho do céu, Tianzi. Ora, no entanto, o imperador que era filho do céu ainda tinha o céu em cima dele. Quando a gente fala dos ditadores comunistas da história chinesa, como Mao Tse-tung, talvez o mais emblemático, que foi quem instituiu a República Popular da China, a mais cruel ditadura comunista da história humana, a gente está falando de uma pessoa que se colocava no lugar do divino. Porque o imperador era filho do céu, ele ainda tinha que responder ao céu. Tanto que você vê que na China antiga os protestos da população diziam ao imperador: se atenha ao Dao, que é o caminho, a lei espiritual, né? O caminho espiritual, o caminho da ascensão moral. Se atenha ao Dao, respeite o Dao. Na história chinesa, quando um imperador começava a ter muitas pragas no seu reinado,
se entendia que o céu tinha tirado a autoridade dele governar. Perceba, o céu tinha tirado a autoridade dele governar. Agora, quando, por exemplo, na dinastia Ming, que em 1644 acabou com uma praga, a população entendeu aquilo: olha, está tendo uma praga, é porque esses governantes são corruptos, o céu não vai deixar eles ficarem, o imperador vai ter que sair. Mas se não tem céu, que praga pode ser considerada o fim da dinastia? Não é? Quando a gente fala sobre uma sociedade onde nada está acima do divino, então o homem, o ditador, é a figura de autoridade máxima. E aí a gente vê os piores genocídios da história, os piores cultos de personalidade da história. O próprio Mao Tse-tung, onde se falava que a pessoa tinha que acordar para receber instruções do partido e relatar ao partido o que fez durante o dia quando ia dormir. Certo? Uma figura de rei sol que se formou em volta do Mao Tse-tung, onde mesmo na propaganda do partido você vê o rosto dele desenhado ao lado de famílias brincando ou comendo, na propaganda partidária. O que isso significa? Esse ditador ocupou o estado divino. E, essencialmente, isso faz com que o homem caia moralmente. Isso, essencialmente, arruína o homem. E para quem acredita em espiritualidade, e isso é uma questão que não importa se você é cristão, se você é budista, não importa a sua crença. Se você pegar as religiões do Oriente e do Ocidente, a moralidade, é claro que é uma premissa fundadora dela, que você tenha que ser um ser humano melhor e ascender aquilo que vem da instrução do divino. O que o comunismo, em essência, faz é tirar do humano a sua faculdade de melhorar espiritualmente. É tirar do ser humano a sua possibilidade de ascender. E por que ele faz isso? Bom, existe uma discussão mais profunda se a gente fala de origens ocultistas do comunismo, mas, em termos simples, é porque substitui-se a autoridade divina pela autoridade do homem e transforma-se os maiores tiranos, assassinos, pedófilos, como era Mao Tse-tung, não é? Da história, como era Lavrenti Beria, o chefe do serviço secreto de Stalin, pedófilo também. Se transforma essas pessoas a uma posição divina, arruinando assim a moralidade humana e criando aquilo que foi a consequência inevitável do movimento comunista internacional. Cerca de 200 milhões de mortes, mais do que tudo aquilo que há de catástrofe natural e guerra na história antes dele.